Salve, galera! Chegamos aqui então para fazer a análise da questão 70 do vestibular da UFPR 2023-24. Essa questão é uma questão sobre o livro Marília de Dirceu. Vamos dar uma olhada para ver como é que a UFPR cobrou? Então, te liga só. Lira de número 14. Tá? Essa é uma lira importante que traz em evidência o tema do Carpe Diem. Vamos dar uma olhada. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Estão os mesmos deuses sujeitos ao poder do ímpio fado. Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. O que está dizendo essa primeira estrofe aqui? Que até mesmo os deuses do Olimpo estão sujeitos ao fado, quer dizer, fado aqui é destino, tá? Então, quer dizer, até mesmo os deuses podem acabar sofrendo alguma consequência do destino. Aqui mesmo Apolo teve que fugir, né, do Olimpo, certo? E foi castigado, vamos dizer assim, por Júpiter. Então, ele acaba se disfarçando, né, de pastor de gado para fugir à ira, né, dos deuses do Olimpo. Então, esse episódio ele é rapidamente mencionado aqui. Cara, Marília de Dirceu é uma obra do arcadismo, né, também conhecido como neoclassicismo, que tem muito essas referências à mitologia clássica, aqui no caso a mitologia latina, mitologia romana. Aí, depois do trecho, ele segue falando, né? A devorante mão negra da morte acaba de roubar o bem que temos, até na triste campa não podemos zombar do braço da inconstante sorte. Qual fica no sepulcro que seus avós ergueram descansado, qual no campo lhe arranca os brancos ossos, ferro do torto arado. Né? Inclusive, esse versinho aí acabou dando origem ao título de uma famosa obra de literatura contemporânea, né? Do Itamar Vieira Júnior. O torto arado. Mas ó, aqui a segunda estrofe está dizendo que a mão da morte, né, ela vai tirando tudo que a gente tem. E até mesmo depois de mortos, né, a gente continua sofrendo a ação do tempo, né? Até o nosso sepulcro vai ficar sendo constantemente revolvido aqui pela ação do tempo, tá certo? Quer dizer, o tempo está sempre produzindo esse seu efeito de destruição. Então, olha só, a terceira estrofe diz: enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos sim, façamos, doce amado, os nossos breves dias mais ditosos. Quer dizer, enquanto o destino não acaba com a gente, não faz o mal que tem que fazer com a gente, enquanto a nossa vida continua, a gente tem que aproveitar. Qual é o nome desse lema? Carpe Diem, né? Colhe o dia, seria a tradução literal do latim, colhe o dia, mas melhor traduzido ficaria como aproveite o dia, aproveite o instante, aproveite o momento, certo? É que carpe diem seria literalmente traduzido como colhe o dia, mas a metáfora seria aproveite o dia, aproveite o instante, aproveite o momento, tá? Esse é um grande tema da literatura latina que os neoclássicos, ou Árcades, é a mesma coisa, eles acabam reproduzindo em sua literatura. Então, Tomás Antônio Gonzaga, como autor neoclássico, vai trazer o tema do Carpe Diem. Tá bom? Acho que a gente já tem boas informações aqui, né? Eu vou pegar ali a última estrofe, só para a gente finalizar, tá? Pega a última ali. Que havemos de esperar, Marília Bela, que vão passando os florescentes dias? As glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode enfim mudar-se a nossa estrela. Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Ele está dizendo o seguinte, não vamos ficar aqui esperando o tempo passar, esperando a velhice chegar, esperando a morte aparecer. A gente precisa aproveitar o instante antes que esse instante já não exista. É isso, antes que nós, né, deixemos de existir. Bom, pessoal, então, Marília de Dirceu, lira 14. Considerando a lira, a integridade do livro, as características gerais do poeta, assinale a alternativa correta. Olha só. Letra A. Contrariamente aos humanos, os deuses conseguem escapar aos desígnios e artimanhas do destino. Primeira explicação que eu te dei lendo a lira, né? Que até mesmo os deuses estão sujeitos ao destino. Tá? Então você vai perceber ali, ó, você vai pegar o raio-x da questão. O que a letra A está pedindo? Só interpretação do trecho. Tá bom? Bom, ao longo das aulas, né, do curso de literatura, a gente vai treinar muito essa questão da interpretação, né, especialmente interpretação de poesia, porque geralmente o trecho para ser interpretado é mais exigido na parte de poesia do que na parte de prosa, né, de narrativas. A prosa, geralmente, você tem que lembrar de enredo, lembrar de personagens, lembrar de foco narrativo, como a gente já viu na análise de outras questões, mas em poesia tem muito essa questão da interpretação do poema.
Tá? Às vezes é interpretar o trecho que está colocado ali. Que bom que você já tenha interpretado isso durante as aulas de literatura. Às vezes no cursinho é difícil, né? Você tem lá, tipo, 40 minutos para ver um livro. Que interpretação de poema você vai fazer em 40 minutos para ver um livro que tem 33 liras na primeira parte, 38 liras na segunda parte, né? Que tem 6 liras na terceira e mais outros textos de diferentes formatos na terceira. Quer dizer, a gente já tá aí, caramba, cara, com uns 80 e tantos textos para estudar, poemas, eu quero dizer, para interpretar. Né? Como você vai fazer isso em 40 minutos da aula do cursinho? Né? Então, por isso que o curso de literatura ele te proporciona mesmo uma análise detalhada, né, dos poemas. Ele te proporciona também saber quais são aqueles que vão cair. Não, é sério, tô te falando. A gente tem como prever aqueles que vão cair. Eu vou te mostrar aqui, olha só. Dá uma olhada na ferramenta que a gente tem aqui. Chama questão spoiler. Na real, eu chamo as minhas questões de questões spoiler, porque a galera geralmente faz as questões das minhas listas e depois chega na prova e vê uma questão muito parecida. São questões inéditas, elaboradas por mim, com base nos códigos da UFPR. É isso mesmo. A gente basicamente hackeou os códigos da banca e a gente aplica esses códigos para fazer questões que simulam a prova. Quando você chega na hora da prova, você diz, isso aqui é um simulado do Edir. Não, é a prova. Dicas de passagem. Essa questão que está aparecendo na sua tela aí, questão 50 de literatura sobre o poema abaixo, ela selecionou exatamente a mesma lira. É o mesmo trecho, é igual. Tá? Então, quer dizer, basicamente, a gente faz questões spoiler aqui o ano todo. Chega na hora da prova, você já está treinado. Né? Não é à toa que a gente consegue fazer esse resultado, gabaritar a literatura, 6 em 6. É por isso que a galera está passando em medicina a rodo, quando fazem de literatura. Você ultrapassa seu concorrente. Quantas pessoas vão gabaritar a literatura? Poucas, mas você vai estar entre elas. Né? Então, aproveita aí, que a gente, no final desse vídeo, vai ter um cupom especial aí para você aproveitar e fazer parte do time de literatura. Vamos resolver o restante da questão? Olha só, você viu que tem interpretação do trecho, que é fundamental. A letra A está errada, né? Conforme uma simples interpretação que você faz aqui. A letra B. A letra B diz que a linguagem simples e direta, que caracteriza a poesia de Gonzaga, está exemplificada nessa lira pela inexistência de personificações. Tá? Então, cara, olha só, quando ele vai fazer o uso de elementos da mitologia, ele está praticamente, às vezes, né, personificando o destino, como fado, tá certo? Ele vai trazer o uso de uma figura de linguagem chamada personificação. A linguagem, né, do Gonzaga tende a ser uma linguagem simples e direta? Sim, tá? Mas aqui está falando de inexistência de personificações. E essas personificações, elas acontecem, e isso é basicamente o quê? Uma análise do trecho, uma interpretação do trecho para perceber que essas personificações acontecem. Inclusive, a mais marcante dessas personificações é a personificação da morte. Né? Porque diz ali, ó, a devorante mão da negra morte. A morte está personificada no trecho. Então é uma simples análise do trecho que te permite resolver isso. É conhecer um pouco da linguagem do autor e tal, né? Conhecer um pouco do estilo do autor. Ok, tá falando ali de linguagem simples, direta. A linguagem do Gonzaga é simples para os padrões da época, uma linguagem que reproduz bem o estilo do arcadismo. Até aí tudo bem. Mas aí quando falou de inexistência de personificações, você já viu no trecho que tem uma personificação, acabou, tá? A morte está personificada. Bom, a letra C, ela diz que a citação do deus Apolo estabelece um contraponto com as demais liras do livro, nas quais há muitas referências cristãs. Cara, tem citação a Apolo? Sim. Agora tem um detalhe. Está dizendo que no restante da obra é cristão. Tipo, é um contraste, porque ele falou de mitologia pagã aqui, de Apolo, mas no resto do livro ele está falando de Jesus, Maria e José. Não. Tem nada de Jesus, Maria e José, não tem nada de cristianismo, porque o neoclassicismo é pagão. O arcadismo tem essa característica da mitologia clássica, da mitologia romana. Então, cara, é isso aí, não tem contraste nenhum. Ele está fazendo o que ele faz o livro inteiro. O que ele fica falando o livro inteiro? Cupido. Mitologia latina. Cupido, 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 Cupido. Aí Apolo, dali a pouco Jove, né? Ele vai trazendo algumas diferentes entidades mitológicas, embora tenha uma prevalência da figura do Cupido, né? Porque já o tema amoroso aparece ao longo de praticamente toda a obra, então o Cupido aparece com mais firmeza aqui, tá bom? Você percebeu ali então que tem uma necessidade de você ter um conhecimento sobre a totalidade da obra e também sobre características e temas do autor, né? O cara usa mitologia o tempo todo. Isso aqui até eu poderia incluir, no raio-x da questão aqui, as características de escola literária.
porque é característica do neoclassicismo a mitologia pagã, e é característica do neoclassicismo, ou arcadismo, né, uma certa rejeição aqui ao paradigma cristão, né? Não se usa cristianismo aqui. Né? A racionalidade do burguês Arcade, ela deixa de lado aquela religiosidade cristã, tá bom? Tem muita gente que patina nisso aqui e não entende. Quando vê o cara falando de céu e tal, acha que o texto é caracterizado por religiosidade. Não, o arcadismo não é caracterizado por religiosidade, porque quando ele usa mitologia, não é que ele tenha lá na casa dele um altarzinho para fazer culto a Júpiter. Ele não acredita nessas papagaiadas todas. Ele usa esses negócios de Júpiter, Jove, Cupido, Apolo, como elemento de estilo, como adorno, como enfeite, tá certo? Como alegoria, como simbologia, mas ele não é um cara que tem uma crença religiosa nessas paradas de mitologia, não é isso. Tá entendendo? Então, cuidado, porque tem muita questão de prova que fica dizendo, religiosidade, não sei o quê. Não. Religiosidade não é característica do arcadismo. Você não vai ver essa característica de religiosidade no texto do Gonzaga, por exemplo. Tá entendido? Bom, agora que você já entendeu, você já viu aí que a letra C também é falsa, a gente vai dar uma olhadinha na letra D, Dinamarca. Tá? Então vamos ver o que a gente tem na letra D. Em todas as estrofes dessa lira, o quinto e o sétimo versos não rimam entre si, e nem com os outros versos. Opa, tá falando de rima. Mas não é difícil saber se um verso rima ou não. Vamos lá, a gente só tem que fazer aquela localização, sabe? É tipo latitude e longitude, tá? Se você pensa lá na geografia, a famigerada geografia da UFPR, né? Tá cheio de detalhezinho. Mas aqui, ó, você tem que fazer uma localização, né? O verso, a estrofe e tal, você tem que saber onde é que tá. E você tem que ver se, né, tem rima ou não. Então vamos lá. Em todas as estrofes desta lira, o quinto e o sétimo versos não rimam. Vamos dar uma olhada no texto? Volta lá na lira 14. Então, ó, diz o quinto e o sétimo, né? Minha bela Marília tudo passa, a sorte deste mundo é mal segura, se vem depois dos males a aventura, vem depois o prazer e a desgraça. Quinto verso, estão os mesmos deuses. Aí você tem que pegar o sétimo verso, termina com brilhante. Então você pega ali a última palavra do quinto verso, que é deuses, e a primeira do sétimo verso, a última palavra do sétimo verso, que é brilhante. Deuses e brilhante rima? O que está dizendo na alternativa mesmo? Está falando o seguinte, que em todas as estrofes, o quinto e o sétimo versos não rimam. Não rimam entre si. E nem com outros versos. Aí você tem que ver, será que deuses rima com os outros versos? Tem algum outro verso que termine com euses? Não. Ou brilhante, será que tem algum outro verso que termine com ante? Não. Os outros versos são passa, segura, ventura, desgraça, gado. Quer dizer, tem dois versos ali que não rimam com nada. O quinto e o sétimo versos não rimam entre si e não rimam com mais nada que tem ali. É isso? É isso. É só analisar o trecho. Beleza? E vai acontecer a mesma coisa nas outras estrofes. Se você pegar o quinto e o sétimo versos de cada estrofe, eles não rimam com nada. É só isso. Beleza? Essa é a resposta. Bom, então, indo para o raio-x da questão, o que a gente tem ali? Teoria literária. Rimas. É bem simples, né? E mais é a análise do trecho para verificar mesmo se tem rima ou não. Tá bom? E a letra E? Os verbos no imperativo apresentam pedidos e rogativas feitos por Marília para a natureza, com a qual ela dialoga. Primeira coisa, Marília dialoga com alguém aqui? A Marília tem voz no texto? Não. Marília de Dirceu na verdade, era para chamar Dirceu de Marília, né? Porque é ele que fica todo o tempo falando, né? Ele se dirige a ela o tempo inteiro. Marília é imaginada como, né, destinatária, como uma espécie de ouvinte passiva dos pedidos que o Dirceu fica fazendo para ela. Marília, vamos aproveitar a vida, Marília. Ei, Marília, ornemos nossas testas com as flores, façamos de feno um brando leito, prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Ó, o verbo no imperativo, né? Ornemos, vamos enfeitar as nossas testas. Façamos de feno um brando leito, prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Isso tudo é imperativo. Quem é que está dizendo esses verbos no imperativo? Quem é que está convidando Marília para fazer alguma coisa? É o Dirceu convidando a Marília. Não é a Marília se dirigindo a alguém, mas é Dirceu se dirigindo a Marília. Beleza? Por isso, é só uma simples análise do trecho, questão relativamente simples, um pouquinho trabalhosa só na questão das rimas, mas simples de entender, não é? Então, galera, como fazer para mandar bem numa questão como essa? Treinar bastante interpretação de poemas, análise e interpretação de poemas, a gente faz a rodo nos nossos exercícios e faz muito também nas nossas aulas, certo? É ter uma compreensão geral da obra, das características de escola, do estilo do autor, e é claro, fazer muitos exercícios de preferência que sejam verdadeiros spoilers da prova, como você viu aqui, tá bom? Então, lembra dessa ferramenta, as questões spoiler.
E se você não quer perder a oportunidade de estar no time de literatura, de ter todas as ferramentas para gabaritar, aproveita então o cupom que está aí na tua tela, certo? Só apontar para o QR Code aí e usar o cupom EDIR e bora gabaritar literatura.